Olá, vamos ver agora o último caso de equações de segunda ordem, que é o caso onde o delta é menor do que zero. Segunda ordem com lineares com coeficientes constantes. Desculpa, só me corrigindo. Tá, então, que nem a gente fez no outro, eu vou começar com um exemplo aqui com vocês. Vamos pegar como exemplo essa função. A minha função y, duas linhas, mais y igual a zero. Aqui eu vou fazer dois exemplos porque eu quero mostrar uma coisa. Então, o que é um polinômio característico? Começa sempre com isso. O polinômio característico desse cara é igual a lambda ao quadrado mais 1. Quem são as raízes dele? Lambda ao quadrado é igual a menos 1. Lambda é igual a mais ou menos i, um número imaginário. Bom, isso representa um problema para a gente, porque as soluções vão ser quem, então? É tx e é menos ix. Isso é uma solução? Bom, se você tratar isso como uma função e você assumir que funções complexas que têm, funções reais, mas que envolvem números complexos, podem ser derivadas, então, sim, é elevado a x, você consegue fazer a derivação dela constante, mesma regra, é ix, é a derivada, e aí depois a derivada segunda a gente vai ter o quê? A derivada segunda seria i vezes i é ix. Bom, mas i vezes i é igual a menos 1, então a derivada segunda é menos ix. Se eu somo a derivada segunda com a função, o resultado é zero. Então ele de fato vai satisfazer a equação ali. Só que isso aí não é exatamente uma solução muito trabalhável. E tem outro detalhe também, lembra? Bom, o lambda 1 é diferente do lambda 2. Se a gente tentasse calcular o Wronskiano, a gente tinha chegado do mesmo jeito na conclusão que essas funções são linearmente independentes. Só que tem dois poréns. Primeiro, isso aqui não é uma função real. A gente está interessado em funções que são reais, porque a maioria dos problemas que a gente trabalha envolvem números reais. Então, uma solução complexa não é tão interessante assim. Mas aí entra uma dúvida. Essa solução real, ela existe? Bom, nesse caso particular, sim. Porque olha só. Derivada seno de x. A derivada segunda dela é menos seno de x. E ela satisfaz a equação. Mesma coisa com cosseno. Cosseno também é uma solução da equação. E elas são soluções linearmente independentes ainda por cima. Então, vem a pergunta natural. De onde veio essa aqui? E qual é a relação dela com o seno de x e o cosseno de x? Bom, porque lembra, toda função, toda solução, se eu encontro duas soluções linearmente independentes, eu encontrei a solução geral. A solução geral seria um C1 seno de x mais C2 cosseno de x. Então a pergunta é, como que o E e θ apareceu? De onde que o E e θ vem nesse contexto? Bom, não é uma pergunta muito complicada. Na verdade, é bem simples. Se você souber ou conhecer a fórmula de Euler-Euler para números complexos. E e θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Se alguém já estudou alguma coisa de números complexos, deve ter visto essa fórmula já, então sabe que a relação que vem é essa daqui. E é usando essa relação que a gente vai conseguir extrair as soluções linearmente independentes. Tá? Então, mas deixa eu explicar para quem nunca viu um pouquinho sobre essa fórmula de Euler. Bom, essa fórmula daí tem maneiras diferentes de você interpretar ela, mas ela é a fórmula que define os números complexos, a exponencial de números complexos. Mas ela tem uma lógica por detrás dela também. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre essa lógica. Se vocês lembram lá de cálculo 1,
Eu imagino que talvez não, porque essa não é uma parte muito reforçada, mas a gente vai falar disso mais daqui a pouco, daqui a uma semana ou duas, daqui a umas 2 semanas. Lembre da expansão de Taylor da função exponencial. A expansão de Taylor da função exponencial é essa daqui. 2 mais x ao quilo, x3 mais x à quarta, sobre 4, fatorial em todos isso. Então, essa aqui é a expansão de Taylor da... Bom, não precisa desse último, porque o fatorial de zero é 1. Então, essa aqui é a expansão de Taylor da função exponencial. Uma técnica que é muito usada para você expandir o domínio de uma função, por exemplo, dos reais para os complexos, é a seguinte. Você pega a representação dela como série de potências, porque assim, em todo conjunto, a primeira coisa que você faz é aprender a somar e multiplicar números. Eu sei somar números complexos, eu sei multiplicar números complexos. Então, essa expressão daqui não faz sentido muito a priori. O que ela significa? Só que o lado direito faz. O lado direito é só isso. Mais I θ quadrado. O lado direito não tem problema nenhum, é uma função complexa. Então, o que a gente pode fazer para tentar definir o que é uma exponencial de número complexo é simplesmente isso. Usar a expansão em série de potências para poder justificar o que seria um número complexo. O que seria exponencial de número complexo. Isso aí não é uma coisa, não é uma ideia original na matemática. Isso assim, é geralmente a maneira de que funções são traduzidas para outros contextos. Por exemplo, você pode fazer a mesma coisa com a função seno, com a função cosseno. Você pode definir a exponencial de uma matriz. Tudo da mesma maneira. Se essas coisas são úteis ou não, aí já é uma outra história. Essa, em particular, é muito útil. Essa representação de números complexos através da função exponencial. Porque essa representação daqui, ela preserva ainda todas as propriedades da exponencial que a gente está acostumado. Então, é uma representação fantástica nesse ponto de vista. Mas o que isso tem a ver com a fórmula de Euler? Bom, tem a ver com a representação também em série de potências da função seno e da função cosseno, através da série de Taylor. As representações delas da função de Taylor aqui. Então, a função seno, a representação dela seria o quê? X menos x ao cubo sobre 3 fatorial. Eu vou tentar espaçar um pouquinho melhor para representar o que eu quero. Tá, então, a função cosseno é 1, a função cosseno x, a função cosseno agora menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. Depois, aqui em cima, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos ou mais x à quinta sobre 5 fatorial. Eu escrevi isso assim de propósito, porque eu quero só reforçar um fato. Tá, mas então essa expansão de Taylor da função que vai alternando o sinal vai alternando e vai então. O próximo seria em cima menos x à sétima sobre 7 fatorial, embaixo seria menos x à sexta sobre 6 fatorial, depois mais x à oitava sobre 8 fatorial e continua. Que relação essas daqui tem com essas daqui? Bom, você está vendo que os sinais estão alternados. Tem até uma relação aqui. A função seno pula os coeficientes pares, a função... Opa, seno pula os coeficientes pares, a função cosseno pula os coeficientes ímpares. Mas olha o que acontece com a função e elevado a iθ, uma série dela. Beleza. Mais iθ sobre 1 fatorial. Bom, esse daqui, quando eu elevo ao quadrado, vai ficar como? Menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial. Em cima, quando eu elevo ao cubo i, eu vou ter o quê? I vezes i, que é menos 1. Então, eu vou ter menos i
θ ao cubo sobre 3 fatorial. Embaixo, mais... Agora, porque é menos 1, o i à quarta fica como? I vezes i menos 1, i vezes i menos 1, menos 1 com menos 1, positivo, o à quarta sobre 4 fatorial. E continua desse jeito. O próximo termo daqui seria quem? O próximo termo daqui vai ficar i à quinta. Bom, a quinta vai ter i à quarta, que vai dar 1 positivo, então mais i θ 5 sobre 5 fatorial. Opa! Contrasta e compara esse pedaço daqui com a função seno. Se você botar em evidência o i, isso é exatamente seno de θ. E embaixo, você tem exatamente o quê? Você tem exatamente cosseno de θ. A expansão em série de potências. E a fórmula não é nada mais, nada menos do que isso. Essa representação. Então, não só essa série de potências daqui serve para conseguir verificar como você define a função exponencial para números imaginários, ela também informa para a gente essa fórmula daqui. Mas, bom, o que isso tem a ver com o nosso problema? Que, afinal de contas, o problema era a relação do x com seno x cosseno x. Bom, isso vai ficar claro agora. Vou fazer a conta e ver como é que eu consigo extrair essas soluções reais de seno e cosseno a partir das soluções imaginárias aí, θ, e é elevado a menos i. E tem a ver com a fórmula de Euler. Bom, vamos começar agora com essas duas soluções aqui. Então a gente sabe que essas aqui são duas soluções, e duas soluções LI da equação diferencial lá, da y duas linhas mais y igual a zero. Então, pelo princípio da superposição, a gente sabe o quê? A gente sabe que somas dessas soluções e combinações lineares dessas soluções são soluções ainda. Em particular, e elevado a iθ mais e elevado a menos de iθ sobre 2 também é uma solução. Só que essa solução daqui é o quê? Essa solução daqui é somando essas duas equações, cosseno soma com cosseno, os menos seno cancela com seno, 2 cosseno sobre 2 é igual a cosseno θ. É a solução. E outra, e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ sobre 2, e essa aqui? O que eu faço com ela? Bom, também é simples. O que eu faço com ela é simplesmente, eu vou pegar... tem que subtrair, na verdade, dividir por 2i, porque olha só o que vai sobrar. Quando eu faço esse menos esse, cosseno cancela com cosseno, e você vai ter 2i seno de θ. Sim, eu sei que é um pouco estranho usar o princípio da superposição, mas a gente está trabalhando com números complexos e está assumindo que é uma solução válida ainda. Então, e no fundo toda a justificativa da parte teórica pode ser feita para funções que tenham constantes complexas, não tem nenhuma perda nesse sentido, se o argumento dela for real. Se o argumento for complexo, aí é uma situação bem mais complicada, você cai numa EDP. E toda uma outra questão, e toda uma outra complicação, mas também a teoria de diferenciabilidade em funções com valores complexos é um pouco diferente. Só que aqui a gente está trabalhando com funções reais, que tem como seu espaço de chegada os números complexos. Aí é um pouco diferente, é um pouco mais simples. Então o que a gente está fazendo aqui, embora seja meio estranho, não é errado. Tá? Então tá tranquilo, a gente conseguiu encontrar também pelo princípio da superposição as soluções que a gente queria, que eram seno e cosseno. Falta verificar o quê? Bom, vamos verificar que essas soluções daqui são de fato linearmente independentes. É simplesmente o cálculo lá do Wronskiano. Só que esse Wronskiano daqui, ele é um pouco mais simples até de calcular. Por quê? Você tem o quê? Cosseno de θ menos seno de θ. E seno de θ, cosseno de θ.
Quando eu faço esse determinante, o que eu tenho? Eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1, que é sempre diferente de zero. Então, o Wronskiano é sempre diferente de zero. Essas soluções são LI. Então, eles formam uma base para o espaço das soluções e, consequentemente, y de x, o y θ igual a C1 seno mais C2 cosseno é uma solução geral. Na verdade, desculpa, eu estou usando o θ aqui porque eu estava pensando ainda na fórmula de Euler, mas o y de x aqui é a solução geral de y duas linhas mais y igual a zero. Beleza? Bom, vamos agora olhar a situação mais complicada. Assim, o que eu faço, então, como é que esse raciocínio continua valendo quando eu tenho uma equação genérica que tem raízes complexas? Porque, assim, isso foi um caso bem particular que a gente pegou só para trabalhar as ideias. Mas vamos pegar um caso geral. Podem fazer mais um outro exemplo. Vamos pegar lá o caso geral. Que o delta é menor que zero. Nesse caso daqui, as raízes, a gente já sabe, são quem? Menos b mais raiz de delta. Eu posso até botar aqui o seguinte. Eu vou dar uns nomes, um pouquinho melhor. Mas deixa eu só escrever uma vez explicitamente. Então a gente tem isso daqui. Raiz de delta sobre 2a. E a gente tem lambda 2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Para isso aqui não ficar tão chato de escrever, eu vou fazer o seguinte. Esse é um número complexo? Esse é um número complexo. Porque eu coloquei um módulo ali para botar o i do lado de fora. A parte imaginária dele seria essa raiz do delta. Raiz de delta sobre 2a, no caso. Então, se eu chamar de alfa menos b sobre 2a e de beta raiz de delta sobre 2a, eu posso escrever isso aqui como sendo alfa mais i beta e essa aqui como sendo alfa menos i beta. Só para simplificar um pouco aqui a nossa escrita. Desculpa. Só para simplificar um pouquinho aqui a nossa escrita. Mas aí o que eu faço? Simples. As soluções vão ser, no caso, então, tá? As duas soluções, é elevado a alfa mais i beta e é elevado a alfa menos i beta. E o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar e fazer o mesmo raciocínio que a gente fez antes para encontrar as soluções. Como assim o mesmo raciocínio, professor? O mesmo raciocínio que a gente fez no caso lá, só que agora a gente tem um E-alfa ali complicando nossa vida um pouquinho. Mas da mesma forma que no anterior, eu vou pegar e vou usar a fórmula de Euler para me fazer essa soma. Então aqui vai ficar elevado a alfa menos i beta sobre 2. Isso vai ser a solução equivalente do cosseno. E aqui embaixo, a solução equivalente do seno, que seria y2 igual a e elevado a alfa mais i beta menos e elevado a alfa menos i beta sobre 2. E é claro, desculpa, gente, eu esqueci, mas deveria ter um x aqui, né? Estou explicando. Pena que não, como não é uma aula ao vivo, não tem como ninguém chamar a atenção aqui. Que isso daqui, na verdade, que eu estou colocando nem era uma função. Tranquilo? Agora a gente vai. Eu vou só fazer um truquezinho aqui com vocês. Opa. Aumentar meu espaço. Eu vou botar em evidência E elevado a alfa. O que eu posso botar em evidência? Propriedades de números complexos, de exponenciais. E elevado a alfa mais i beta na verdade, E elevado a alfa vezes E elevado a i beta. Mesma coisa com menos. E elevado a alfa menos i beta. Então, aqui é mais, aqui é menos. É igual a E elevado a alfa vezes E elevado a menos i beta.
Então, eu posso botar em evidência o E elevado a alfa e sobra E elevado a I beta x. Aqui também tem um x. Mania de esquecer o x. Aqui tem alfa x, aqui tem um beta x. Alfa x menos beta x. E beta x sobre 2. O que vai sobrar na parte de dentro? Bom, na parte de dentro, quando eu somo, vai usando a mesma fórmula de Euler. Tem um menos aqui. E elevado a I beta x não é nada mais, nada menos do que cosseno de beta x mais I seno de beta x. A mesma fórmula de Euler que eu tinha antes. E mesma coisa, E elevado a menos I beta x é igual a cosseno de beta x menos I seno de beta x. Beleza? Então, essa solução geral daqui pode ser escrita, então, como E elevado a alfa x vezes cosseno de beta x. E da mesma forma que a anterior, vou dar uns 3 pontinhos aqui, vai ficar E elevado a alfa x seno de beta x. Eu não vou refazer a conta ali do determinante, eu deixo como um exercício para vocês tentarem fazer, mas o Wronskiano desse cara daqui também vai ser sempre diferente de zero. Como exercício, tentem justificar isso e fazer a conta. É quase igual a conta do outro Wronskiano, você vai ter um termo ali a mais, que seria o outro. Bom, deixa eu fazer aqui com vocês, antes de terminar a aula, um exemplo, então. Ah, tá. Quem é a solução geral? Esse cara é a solução geral, então, de uma equação que o delta é sempre diferente de zero, ou melhor, delta é menor do que zero, vai ser E elevado a alfa x vezes C1 seno de beta x mais C2 cosseno de beta x. Se vocês preferirem, vocês podem também deixar isso assim. Não sei se é mais fácil ou mais difícil. Onde quem é o alfa e quem é o beta? O alfa seria a parte real da solução da equação do polinômio característico e o beta é a parte imaginária da solução. Por isso eu vou fazer agora um exemplo com vocês para a gente verificar como é que eu faço na prática para encontrar isso daqui. Tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Bem simples. Vou pegar um exemplo que é meio feinho, mas ele é um exemplo bem razoável. Mais 1 igual a 0. Quem é o polinômio característico desse cara? É x ao quadrado mais x mais 1. Igual ao polinômio característico. Quem são as raízes desse polinômio característico? Menos 1 mais ou menos raiz de 1 menos 4 vezes a vezes b vai dar 1 também, sobre 2. Então as raízes desse cara são quem? Menos meio, mais ou menos, raiz de menos 3 sobre 2. Ou menos meio, mais ou menos, e raiz de 3 sobre 2. Esse cara aqui é o beta, esse cara daqui é o alfa. Entenderam? Então, qual é a solução da minha equação diferencial? Solução geral. Nem preciso pensar muito. Se vocês quiserem refazer aquele raciocínio ali pelo menos uma vez, vocês podem refazer, mas não é necessário. Então, a solução geral vai ser C1 é elevado a menos meio x vezes cosseno de raiz de 3 sobre 2x mais C2 é elevado a menos meio x, ou menos x sobre 2, se você preferir escrever assim, vezes seno de raiz de 3x, raiz de 3 sobre 2 vezes x. Então é isso. Resolver a equação homogênea, como vocês estão vendo, não é uma coisa muito complicada. Ela é só encontrar o polinômio característico e usar Bhaskara. Então, bem tranquilo. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como resolver equações que não são homogêneas. E a gente vai ver que, na verdade, a resolução de uma equação não homogênea passa pela resolução da equação homogênea também. Então,
Isso aí vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, até a próxima.